Toca da Coruja no ar. No programa de hoje falaremos sobre o pós-parto e o cuidado com os recém-nascidos. E aí, mamães, como foi? O bebê chegou em casa, e aí, descabelaram? O que eu faço com esse bebê? Como é que é? A gente acha que está preparada, a gente acha que sabe tudo, que vai dar conta de tudo, com maior tranquilidade, mas chega na hora do vamos ver mesmo, sua experiência pessoal com seu filho é difícil, é emocionalmente uma coisa muito novo, você não está realmente preparado para sentir tudo aquilo ali que você está sentindo. Eu acho que eu comecei a sentir muito medo, coisa que eu não tinha medo da vida, eu comecei a sentir medo de tudo, eu ficava com medo de ele dormindo, sufocar e morrer. Todas as tragédias do mundo estavam assim em iminência de acontecer com meu filho, com certeza. Eu tinha convicção daquilo, que tudo ia acontecer com ele, que ele ia engasgar, que o meu leite, que eu não ia ter leite suficiente, e que o xixi que estava saindo na fralda também não era suficiente, não estava sendo o mesmo fluxo. Que mesmo ele não chorando. Mesmo ele não chorando, tinha alguma coisa ali. Quando ele estava muito quietinho, ele estava muito letárgico, eu não estava vendo ele sorrir. Então, assim, os medos ficam ampliados demais, né? Fora que, assim, essa dependência física do bebê pela mãe, principalmente, estressa um pouco. Estressa e o estresse vai se tornando até numa certa tristeza, assim. Lógico que lá eu lembro certinho, no 9º dia que eu tive o neném em casa, eu tava chorando por tudo. Meu marido vou na padaria, ele demorava, por que você demorou? Ele, eu vou na casa da minha mãe, impliquei com a minha sogra, ele ia na casa da mãe dele fazer o quê? Será eu que tava precisando de atenção? Mas a sogra também se implica, né? Por que ela tá vindo? Por que ela tá vindo? Gente? Fazer o que ela fica aqui? Porque baixa de hormônio, ou alta de hormônio, ou troca de hormônio, a gente fica sensível mesmo. Fica, mas a gente não consegue nem pensar na gente que aquilo pode ser hormônio. É muito difícil porque você fica muito ligado ao bebê, né? Só bebê, eu não parava nem pra pensar em mim. De repente eu não tinha comido, de repente eu nem tinha tomado banho aquele dia. Então realmente é um exercício diário. É uma transformação, tô falando, o hormônio fica assim, né? Você fica hormonalmente muito instável. E só que quando você passa por aquilo e vê de fora, você consegue se analisar. Nossa, olha o hormônio, era uma TPM elevada a 1000. E eu não tinha ciência disso. E muitas vezes, né, eu senti essa dificuldade no meu marido de perceber isso, assim, ele ficava assim, gente, a Tarsila tá me enlouquecendo. Ele chegava pro meu irmão, a Tarsila tá louca. Chegava pra minha tia, nossa, Tarsila, coitada, ela chora, não sei o que eu faço com ela. A criança tá bem, a Tarsila. E ele também não estava preparado para aquilo, assim. Eu acho que muitos pais também jogam muita bola só pra mãe ler e se informar, e poucos deles estudam também esse lado. Mas assim. O fato é que quando nasce o primeiro filho, nasce a mãe e nasce também o pai. É difícil para eles com também, certeza. Né? Então eles também estão se adaptando. Eu falo assim que quando você vai ser mãe e pai, é uma viagem para fora do seu umbigo, porque até aquele dia você dorme a hora que você quer, acorda a hora que você quer, lê um livro, enfim, sai pra noite, acorda às 11 da manhã no dia seguinte. Depois que você tem filho, não tem isso, né? Eu e meu marido, a gente vivia viajando, viagem de aventura, vamos subir o vulcão, vamos escalar não sei aonde, vamos mochilar na Europa, vamos mergulhar com tubarão. De repente, você tem filho, você, né, acaba ficando muito em casa, a vida muda muito. Então, assim, pra mim, foi muito impactante, ainda mais porque eu coloquei a minha expectativa lá no alto, que eu achava que eu ia ser uma mãe maravilhosa, perfeita, de propaganda, de fralda, entendeu? Eu achava que ia ser tudo lindo. E, de fato, quando eu me deparei com a dificuldade que o leite não desce, que as noites não acontece, você acorda o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito dormir. Tem gente que não se abala de ficar sem dormir, mas no meu caso eu ficava irritadíssima. Então começou a vir essa tristeza, eu tive até um pouco de depressão pós-parto. Eu amava aquele bebê, mas eu não sabia ser mãe, né? Então eu precisei fazer um trabalho, precisei me cuidar, precisei fazer uma porção Mas foi rápido isso? Quando que você tomou essa atitude, assim?
Quem foi você que se reconheceu? Alguém chegou para você? Como é que foi essa assim, não, eu vou me cuidar porque não Foi tá legal, diagnosticado, na assim. verdade. Eu acho que o que aconteceu foi assim, primeiro que o leite, né, eu tinha, como é que é o nome daquele primeiro leite? Colosso. O colosso. Eu tinha, né, e ele era grosso, e o leite branco mesmo foi descer com 9, 10 dias, a coisa, mas aí quando veio mesmo, né, eu amo amamentar, acho muito legal. Agora, assim, o cansaço, eu acho que eu me exigi muito, eu tinha aqueles sonhos todos, não vou dar chupeta, não vou dar mamadeira, não quero ter babá, então eu me deixei muito contra a parede, eu não busquei muito apoio, eu isolei muito minha família, eu queria só ficar eu com o neném, e isso acabou me cansando, porque eu colocava a expectativa lá em cima, e eu não conseguia corresponder por desconhecimento, por cansaço, por flutuações hormonais, e na hora que eu não correspondi, eu acho que a minha frustração me jogou um pouco numa depressão Mas, Dani, pós-parto. eu acho que não é sabe? só uma questão assim da gente com a gente mesmo, sabe? Não é uma questão só de expectativas e frustrações da mãe. De fato, tem um outro serzinho ali que, por mais indefeso que ele seja, por menor que ele seja, ele tem um potencial de vontades e de conduzir aquela vida da mãe enorme. E bom, eu com gêmeos já era mãe, né, já tinha passado por todas as experiências, então já sabia o que ia acontecer e, no entanto, eram duas crianças completamente diferentes do primeiro e diferentes entre si. Então, acho que esses cuidados, a gente acaba se preparando muito, talvez para evitar o pior, né? A gente fica assim, não, ele não vai morrer sufocado, não vai morrer de fome, não vai morrer assado, não vai morrer de frio. Mas, de fato, como é que a gente lida com isso de uma forma mais positiva, né? E assim, prazerosa, especialmente, né? Eu confesso que teve momentos que eu pedia, pelo amor de Deus, quando é que acaba a licença maternidade, porque eu quero ir trabalhar, eu quero ter problema de verdade, eu quero ter telefone tocando, eu quero participar de reunião, eu quero falar de outra coisa que não seja fralda, mamadeira, recém-nascido. Então, assim, era uma busca muito grande para voltar ao normal, né, entre aspas. Esse normal que a gente se conhecia antes de toda aquela transformação. E quando, na verdade, nunca mais vai voltar, né? Porque mesmo quando acaba a licença e você efetivamente volta para a vida real, aí você quer voltar, né? Como é que tá meu bebê? Será que tá tudo bem? Será que ele comeu? Como é que tá os cuidados, né? Então, a gente acaba ficando muito dividida nessa história. E eu acho que o grande lance desse complexo aí, da gente se resolver bem, é a gente procurar fazer o melhor, né? Procurar ter menos traumas e menos omissões possíveis, né? A gente realmente fazer por onde. Eu senti assim, que conforme eu ia aprendendo, né, acabou que eu chamei uma pessoa para me ajudar, eu observava, eu fui pegando confiança. Por isso que eu falo que quando a gente tem um filho, a gente também cresce junto com eles, né? Eu brinco com a Rafa, que eu falo, filha, você que me ensinou a ser mamãe, porque eu realmente não fazia ideia do que era isso, né? E fui realmente aprendendo, fui pegando confiança, né? Fui me trabalhando, me cuidando. Por exemplo, e foi o que foi passando. mais complicado para você, assim, nos cuidados do recém-nascido? Foi o banho? Foi troca de fralda? Não, pra mim foram as noites não dormidas. E o choro Você não sabia o que da é, né? cólica, que eu já tinha feito de tudo e não conseguia controlar. E aí, conforme o choro não passava e eu ia ficando mais nervosa, o bebê também sente a mãe muito de perto, porque são praticamente, né, dois em um. A psique do bebê é muito ligada da mãe também, tem vários estudos que mostram isso. Então, conforme eu ia ficando ansiosa, a coisa ia piorando. Então eu fui percebendo que, olha, eu vou ter que parar isso daí, eu vou ter que recomeçar, eu vou ter que pedir ajuda, eu vou ter que pedir socorro. Foi um tempo difícil, mas foi um tempo, assim, de muita vitória. Porque uma coisa que eu sempre tive certeza é que eu sempre amei a Rafaela loucamente, né? Como amei da mesma hora o Theo e o Noah. Mas quando eles nasceram, eu já era mãe. E mesmo sendo gêmeos, mesmo com a dificuldade que foi um parto prematuro, com 32 semanas, ficaram na UTI um tempão, parará. Nossa, eu não passei por nenhuma depressão. Porque a minha depressão não era com relação ao bebê, era com relação a mim, como mãe. Eu não era mãe. E como eu sempre fui muito exigente, muito perfeccionista, o tombo foi muito alto, né? E aí depois que eu falei, gente, besteira, vou largar de mão todas essas expectativas e vou um passinho por vez, ganhando confiança, caminhando e deu super certo. Dani, eu passei exatamente por isso. Você falando, é como se eu estivesse revivendo
toda aquela minha experiência do pós-parto do primeiro filho, porque eu também queria ficar só eu e ele, me isolar, achava que eu daria conta e que eu tinha nascido para aquilo. E quando deu 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não conseguia identificar ainda o que o Tomás queria, eu entrei numa assim de, cara, que mãe que eu sou? Já era pra eu ser uma mãe e entender meu bebê. E eu não entendia. Mas não era porque eu não queria, porque era difícil aquilo ali. Eu fui me imaginando que era uma coisa super simples. E que ele dormiria a noite toda. E que ele mamaria direitinho. E que ele não teria cólica e refluxo. E teve muita cólica. E teve muito refluxo. De golfar assim, 3, sabe? Assim, tipo, sei lá, 3 metros de distância de mim. Então, assim, eram coisas fortes que eu não via isso nos meus melhores sonhos, nos meus piores sonhos, né? Eu falava, caramba, não era isso que eu queria. Não era assim que eu imaginava. Isso também foi um tombo pra mim, porque eu não era uma mãe preparada pra cuidar de um bebê com tanta cólica, que chorava tanto, que não dormia nada. Estressei, o casamento abala, né? Porque você fica estressada, você não consegue voltar no seu prumo. Quando você pensa, tudo isso passa, né? E os passa, meses mas enfrentar passam, isso e aí é a muito gente... difícil, né? Enfrentar isso é difícil. E ter consciência de que você tá numa lama ali, tipo assim, cara, eu tenho que sair daqui, esse bebê depende de mim, eu preciso ficar bem e vamos que vamos, né? Bom, no próximo bloco a gente discute mais sobre os cuidados, sobre as cólicas, os refluxos. Fique aí, não perca. Gente, um amor de canal. Cuidar de um filho é igual jogar videogame. A próxima fase é sempre a mais difícil. E aí, gente, pra mim, a próxima fase era mais difícil porque eu sempre achava que ia melhorar. A cólica foi a única que me surpreendeu que melhorou. Mas e aí, Dani, a próxima fase é mais difícil? Eu discordo. Eu acho que de fato, assim, a fase inicial, realmente, depois que passa aqueles cuidados com o bebezinho, pequenininho, vai só ficando mais fácil, né? Conforme as crianças foram crescendo, foram ficando maiorzinhas, eu fui curtindo muito mais, sabe? Tem gente que diz que tem 2 tipos de mães, que tem a mãe parideira e a mãe educadora. A mãe parideira é aquela que curte botar o nenenzinho e ficar... E a mãe educadora que é aquela que gosta de entrar na piscina, fica brincando o dia inteiro e gosta de sentar, de montar quebra-cabeça. Eu sou mais essa, porque eu realmente amo brincar com os meus filhos. Eu sou daquela que senta no chão, que brinca, que vai pra piscina, 8 da manhã, sai 2 da tarde. Então, assim, pra mim, conforme foi passando o tempo, foi ficando bem mais fácil. Eu também senti a mesma coisa. Eu acho que eu fiquei mais à vontade, sabe? Com essa coisa da maternidade. E parece que ela encaixou melhor no meu perfil e na minha própria rotina, naquilo que eu idealizava para fazer, né? Eles foram ficando mais companheiros do meu dia a dia. E eu fui ficando mais, talvez até mais observadora, mas a troca de informações, ela aconteceu de uma forma muito mais fluida. Porque eu, de fato, olhava para as crianças e os meus tiveram muita cólica, muito refluxo, e choravam em 1000 maneiras diferentes, e eu ficava pensando,
o que significa agora? Então era por eliminação, né? E o que você fazia ali? O que a gente faz quando chora tanto, quando tem tanta cólica, A quando tem gente tanto vai por refluxo? eliminação. Então, primeira coisa, você vê se não é fome. Depois você vê se não é a fralda suja. Depois você vê se não é um carinhozinho que tá sentindo falta. Depois você vê se não é posição. Depois você entrega pra Deus e fala, Deus, não aguento mais, né? E aí você bate o papo sério. Eu já passei várias madrugadas batendo um papo sério, né? E tinha como chamar, assim, os universitários, alguém? pra Nada, ajudar? era eu e meus filhos, e eu, pelo amor de Deus. Agora a mamãe foi na lona. 10-0 pra vocês, eu não aguento mais. Vamos fingir que a gente tá tudo bem e a gente dorme pelo menos 2 horas. Depois vocês recomeçam, a energia a 1000. Não tem problema, mas eu preciso dessa pausa. E ainda mais com gêmeos, né? Porque a hora que um parava, o outro começava. Então, assim, eu fiquei com enfermeira até os seus 4 meses, mais ou menos. Mas era a mesma coisa que uma mãe sem ninguém com um bebê. Porque a enfermeira tava com um, eu tava com outro. E eu sempre ficava com o mais difícil, né? Porque é impressionante esse negócio do vínculo da mãe, né, com a criança. Realmente, a mãe, quando eu pegava eles já davam uma apaziguada, sabe? Apesar da carinha de dor que fazia, né? Você sentia nitidamente que era um chorinho doído, que tava difícil de contornar aquilo. Então, por isso que eu concordo com essa coisa de que, mais ou menos, há controvérsias. Porque tem fases do videogame que vão ficando mais fáceis, né? Talvez essa fase dos primeiros cuidados, da parte mais da enfermagem da coisa, né? De alimentação, de tudo, fique mais fácil, né? Eu nunca me desesperei, não. Assim, tinha cólica? Tinha, não dormia. Mas eu tinha certeza que tudo ia ser fase e que as coisas iam passar. Então, eu tinha plena certeza que as coisas iam passar, que eu conseguia saber ficar calma naquele momento que era passageiro aquilo. Então, assim, eu sabia, gente, todo neném tem cólica, o meu também tem. Vai passar, falando que vai passar, então eu vou esperar passar pacientemente. Um dia ele não vai mais acordar à noite. Um dia, tá bom, eu vou aguentar 2 anos, eu tenho certeza que vai passar. Passou. Então, assim, eu sempre tive, apesar de ser uma pessoa super ansiosa, eu consegui entender fase, sabe? Assim, saber aquela fase ia passar e que não ia ser eterno aquilo lá. Então eu nunca me agoniei muito com isso, não. Mas assim, por exemplo, cólica. Aí você vai no manual, aí você lê o manual, você faz tudo do manual durante 2 semanas. Aí aquilo que funcionava ontem, hoje já não funciona. Aí até o menino de cabeça pra baixo você faz, tudo que te falam pra fazer você faz. Fala, não é pra dormir no colo, você não tá nem aí, você deita o menino no colo e dorme, não quer nem saber, você só quer fazer. Tira a chupeta com 6 meses. Tira a chupeta, pelo amor de Deus, bota a chupeta. Eu nunca botei chupeta. Com 22 dias, o Samuel ficava pendurado o dia inteiro no meu peito. Eu falei, vou botar chupeta. Eu segurava a chupeta na boca do menino. Eu fazia as coisas mais absurdas do mundo. Eu ficava segurando. Mas não, você vai ficar, pra você chupeta não vai cair. Ficar. Porque tem coisa mais Eu desagradável. falei, gente, eu vou amarrar. O menino perde a chupeta e... Não, o barulho da chupeta à noite é horrível. Como é que era? Chupeta. Eu enrolava uma fralda, eu fazia um rolinho de fralda e botava assim, embaixo do queixo, que não sufocava, ficava bem longe do nariz, mas ela ficava do jeito que ela fazia assim, aí ficava só a pontinha na boca. Aí ele chupava de novo e, menina, resolvia o negócio. Eu colocava várias chupetas no berço. Eu também. 6, 7 chupetas pra mãozinha onde for, pegava, porque aquele barulhinho, tec, à noite, meu olho... Não, eu pensava agora, e nunca adianta cutucar o marido, porque ele nem tá, ele não tá em casa, né? Ele fica, tá lá e tá no 15º sono. Eu sofri muito em relação ao choro do bebê, assim, eu não conseguia identificar, como eu falei, acho que deu 3, 4 meses, o Tomás chorava, eu não conseguia ainda saber se era fome, se era cólica. E hoje em dia existe uma coisa que chama criação com apego, que é um programa que a gente também tem, um programa inteiro para discutir sobre isso. E eles falam que independentemente do choro, você tem que acalentar o bebê, colocar mesmo no colo. E eu tinha aquela coisa por mãe e tia, falar, e vó que não podia mimar, manhoso, que era mãe, aquele choro, e que eu não devia dar bola porque ele estava só fazendo manha. Eu sofro hoje por isso, porque lendo sobre a criação com apego, eu falava, caramba, acho que eu vou ter que ter outro filho para fazer tudo de novo, porque eu fiz tudo errado com meus dois. Porque realmente, eles choravam, eu já tinha feito de tudo,
e não tinha mais o que fazer. E eu achava, bom, então deve ser manha, porque eu não conseguia identificar. Pra mim foi uma dificuldade. Esse dia eu vi um negócio muito interessante que fala sobre a analogia do bebê, principalmente o recém-nascido mesmo, né? Aqueles que estão com um mêsinho de vida ou menos. E eles estão... Faz a analogia entre o bebê dentro da barriga da mãe e ele fora da barriga da mãe. Então, que às vezes esse chorinho de manha é muito essa ausência daquela rotina que ele tinha no útero materno, né? E ele falava muito disso. Então, basicamente, você tinha que simular esse ambiente de novo, né? Então, como fazer isso? O barulhinho, né, da água do útero, é o famoso xixi que a gente já faz, né? Acho que é automático. O balanço, porque a mãe sempre está se movimentando, mesmo a gente parada, a gente se movimenta, e o bebê dentro da água está se movimentando, que também é uma coisa que a mãe já faz, né? Sacode o filho para cima e para baixo com o xixi. E a história do aperto, que o bebê está contido dentro do útero. E ele, no mundo exterior, ele fica muito solto. E ele faz assim os espasmos. Espasmos, a questão dos estímulos, exatamente, dos estímulos, né? Os reflexos. E que isso você fazia a amarração com o coeirinho para deixar ele apertadinho e que isso, junto com o seu cheiro, né, no seu colinho, a questão da proximidade com a mãe, faria acalmar o bebê. Eu só li isso depois, então eu não tenho como te dizer se deu certo, se não deu. Ou seja, mas fica a dica para você que está nos assistindo testar, hein? Depois você conta pra gente. Eu se deu consegui certo. fazer isso com os gêmeos. Porque os gêmeos nasceram muito prematuros, então eles falaram, olha, eles estavam na barriga juntos, então eu deixei eles dormindo juntos no mesmo berço até 3 meses, ficavam um em cima do outro, a cabecinha encostada, eles respirando junto um do outro, então eu até tive uma experiência até, talvez, de dormir mais, mesmo com os gêmeos, do que com a Rafa, né, que foi a primeira. Porque com eles, eu tive essa história de deixar os dois juntos e a gente continha, né, o pé, a cabecinha ficava perto daquela parte do berço acolchoada e deixava eles bem apertadinhos e apertadinhos um com o outro também. Então, funciona, foi bem legal. O barulho, eu acho que... Tem gente que hoje em dia até grava, né? E coloca, eu já vi uns vídeos na internet de um pai mostrando uma criança aos berros e de repente ele põe o som do útero e a criança parava. Já viu esses vídeos? Nunca vi esse vídeo. Tem um cara que faz isso, que fez uns estudos, e ele faz bem alto, né? Ele fica shhh. Não, ele põe Dá uma até agonia. uma gravação do útero mesmo. Tem esse vídeo aí bombando na internet. Eu também não fiz isso. Aliás, eu li várias coisas depois. Agora com eles com 5, 4 anos, e que me dá até um aperto no coração de ter falado, pô, mas eu li pouco livro. Isso é uma coisa. Ou li os livros errados. Isso é uma coisa que me angustia um pouco. Hoje em dia eu penso, nossa, se eu fosse mãe agora, com toda a experiência de mãe que eu já tenho, 7 anos de estrada, seria tão mais calmo, seria tão mais tranquilo, né? Eu acertaria tão mais. Eu acho que eu me desesperaria muito menos e tal. Mas o fato é que eu só tô assim hoje em dia porque eu passei por aquilo tudo. Então, aprendizado. A gente tem que aceitar e assim, uma coisa que deve ficar é que só melhora, sabe? Vem o amor da criança, vem assim, aquele sorriso, aquelas descobertas, né? O primeiro sorriso, o momento que ela senta, começa a engatinhar e tal. Então, é isso, a gente vai se superando e vai crescendo como mulher também. Então mas você ainda continua achando que agora os seus filhos com 6 anos é mais difícil do que com 3 meses, por exemplo? Então, são fases diferentes. Eu acho que agora é uma fase mais difícil porque eu preciso educar, eu preciso dar exemplo. E eu preciso me policiar o tempo inteiro. Então, e é outra coisa que a gente também se depara com várias coisas que a sociedade impõe, né? Se é ser muito autoritária ou se é ser muito permissivo. E a gente não consegue nunca achar um equilíbrio. Então, pra mim, a diferença entre cada fase, as fases que a gente tem na criança, é que vai ficando mais difícil na medida que você tem mais responsabilidade sobre aquele serzinho. A sua responsabilidade aumenta, porque quando ele tá bebê, a única responsabilidade é os cuidados, é a higiene, é o aleitamento materno, é você fazer o melhor por ele. Depois, você passa para aquela fase da mãe educadora, que a Dani mencionou. Essa fase, para mim, é mais difícil, porque eu preciso me policiar, eu preciso dar muito exemplo, e eu preciso educar da melhor forma. Eu não quero fazer igual eu fiz lá atrás, e essa é a minha busca constante, de ouvir a mãe, ouvir a tia, ouvir a sociedade falando. Eu quero fazer diferente, eu quero achar um meio termo.
e que eu achei agora, que é a disciplina positiva. Então eu não quero ser tão autoritária e colocar eles de castigo, e eu também não quero ser permissiva e deixar meu filho fazer o que ele quiser, mas eu quero achar o equilíbrio. O equilíbrio é sempre mais legal, né? Então eu acho mais difícil realmente agora, por isso, porque o equilíbrio é sempre muito difícil. O Toca da Coruja chegou ao fim, e no próximo programa, o que a gente tem, Tarsila? Nós vamos falar sobre aleitamento materno, assunto dos bons, rende muito papo aí, experiências diversas, dramas ou não, esperamos vocês.